Queridos, acho que vale a pena nós ter um pequeno review. Fixar conceito. Para fixar conceito, nós vamos voltar lá desde o início teórico à matéria. Toda a matéria é constituída por quê mesmo? Quais são os três elementos que tem uma matéria? O átomo. O que tem um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons, ok? Elétrons. Nós queremos a parte que tocante à eletricidade, que é? Elétron. Para nós considerarmos o elétron, por convenção, o elétron ele é considerado como uma carga negativa, ok? Uma carga negativa. Acontece que se eu tiver um material, um elemento A, aonde ele tem excesso de elétrons, todo elemento tem um efeito, está carregado negativamente. Se porventura eu, por algum outro efeito, eu vejo, ou tem elementos que eu for fazer a minha comparação, que um tem facilidade também de ceder elétrons. Se ele ceder ou de receber elétrons, se eu tenho elétron sobrando, negativo. Se eu tenho um outro elétron faltando porque for retirado, eu tenho uma carga positiva. Positiva quer dizer, falta elétrons. Então, se eu tiver um elemento B, onde falta elétrons, todo esse elemento vai ser considerado positivo. Acontece que se eu aproximo um deles, que o efeito, por exemplo, de um raio, se eu aproximo o quê? Imagina eu tenho uma nuvem. A nuvem está carregada positivamente? Ué, está em atrito, está em movimento. O ar, elementos que se evaporaram, então ela está carregada negativamente. Convencionou-se que a minha Terra, ela é a minha referência. Referência de quê? De carga. Tem carga elétrica na Terra? Tem. Mas acontece o seguinte, a minha referência quer dizer que ela está potencial zero. A minha referência parte daqui. Se eu tiver, então olha, tudo que tiver mais elétrons do que aqui, ou seja, meu zero, eu tenho mais elétron que aqui. Qual que é a tendência? O elétron migrar porque tem menos. Ou seja, cargas opostas, então eu vou dizer, a Terra é positiva? Não, estou dizendo isso. Ela é zero, é considerada a minha referência. Aí eu vou tomar a minha comparação. Isso aqui tem elétrons faltando. Então tem menos do que a Terra? Não é essa a questão. Se eu for pensar em termos de potencial, que aí é a outra situação, que quando eu tenho dois elementos com cargas diferentes, eu vou ter, se porventura isso aqui é uma nuvem, eu tiver um raio, um para-raio aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter um elemento aqui, o raio sai da nuvem e vai para o para-raio, daqui vem para o solo. Então, assim, há uma descarga elétrica. A descarga quer dizer o quê? Elétrons descarregando. Descarga. Drenou. Se porventura, tá bem, esse conceito, se eu conseguir botar uma caixa nesse negócio aqui, botei dentro de uma caixa, só que de repente o cara fez o seguinte, eu vou botar elementos diferentes lá dentro. O efeito que eu vou pegar os elementos, tem uma placa, um material que tem elétron sobrando. Eu tenho uma outra placa, outro elemento com um elétron faltando. O que aconteceu com isso? Opa, eu tenho uma diferença potencial entre eles ali. Se eu unir essas placas, que em outras palavras seria basicamente isso daqui. Imagine que eu tenho placas aqui dentro, vamos botar aqui, vermelho para mim vai ser faltando elétron. Verde para mim vai ser, aqui, vai ser sobrando elétron. Então eu posso ter aqui, nesse meio, eu posso ter aqui placas, onde eu vou unir essas placas aqui, e vou unir essas outras placas aqui embaixo. O verde, se eu tenho esse verde aqui. Se eu sair aqui e colocar um conector aqui na frente, coloco um conector aqui na frente,
Você concorda que as placas por mim estão carregadas positivo, aqui negativo, ok? Se for negativo, concorda que eu transfiro, se não estão conectados, não estão todos unidos? É como se eu trouxesse todo isso aqui, esse sinal, para o extremo, que é o quê? Um negativo, e aqui vai ser o positivo. Ou, de uma maneira bem grosseira, poderia dizer que isso seria uma pilha, uma bateria? Poderia, porque eu vou ter dois terminais, onde tem diferença de potencial entre eles. Trazendo isso daqui para cá, é como se eu tivesse aqui um terminal, aonde eu tenho um positivo e aqui um negativo. O que eu tenho entre eles? Uma DDP, ou seja, diferença de potencial. Acontece que essas diferenças de potencial, ela pode ser em elemento, dada por elementos. Se eu tiver no elemento químico, eu tenho uma reação química que eu vou ter essa movimentação de elétrons, através de placas que se, por uma solução, por um meio, eu faço a passagem de elétrons. Mas entre elas, sim. Mas isso é bem tranquilo. O que eu vou usar? Se eu tiver um circuito, aonde eu coloco aqui, por exemplo, aqui, uma lâmpada, e eu conecto esse circuito aqui, se eu fecho essa chave, o que vai acontecer? Eu vou ter elétrons que, em vez de passar por outro polo, não tem uma diferença potencial, esses elétrons circulam por aqui, aí eu tenho a famosa corrente elétrica, porque são o quê? Elétrons em movimento. Esses elétrons em movimento, ao passar por uma lâmpada, opa, isso aqui está fechado. Ao passar pela lâmpada, só é o caminho. O elétron, na verdade, vai sair daqui para vir para cá, porque aqui é que tem a diferença de potencial. Só que no caminho, eu estou usando, vou aproveitar esse elétron passando, ele não está passando de bobeira, eu vou usar a força dele. Esse elétron em movimento, normalmente, elétrons em movimento, eles têm o quê? Um atrito entre si. Toda a corrente elétrica ele produz um certo aquecimento. Ele dissipa energia. Isso é energia térmica. Mas espera um pouquinho, a lâmpada, eu tenho lâmpada para aquecer? Não. Nesse caso, aquela lâmpadazinha das primeiras de lâmpada incandescente, o que acontecia? O filamento aquece. Aquele filamento aquece, ele faz o quê? Fica incandescente, fica vermelhinho, emite luz. Legal. Mas só luz? Não, o calor. Ele produz um calor, mas eu não quero o calor da lâmpada. Eu quero luz. Então, por isso é que vem as outras tecnologias a ponto de substituir essa lâmpada por outras tecnológicamente mais eficientes. Por quê? O que eu quero é iluminação. Aí é que entra o nosso uso racional de escolher os meus elementos, componentes, equipamentos, que ele produza o efeito que eu estou querendo com o mínimo consumo que eu tenho do elétron. Pensa uma coisa, numa bateria, se eu tenho aqui, os elétrons vão passar, não tem uma hora que acaba? Tem. Ah, mas eu tenho energia infinita. Que energia infinita? Tem assim, pesquisa que você vai ver aí na mídia, da energia infinita dos elétrons, de ímãs superpoderosos e tal. Gente, mas eu vejo o seguinte, tudo tem um limite, pode ser infinito, que essa energia não acabe, mas eu tenho limites de que eu vou utilizar. Se essa fonte de energia, todas elas vão ter um certo limite, eu tenho que usar até um certo limite, então por isso é que eu tenho que ter o uso racional. Por outro lado, se eu vendo essa condição, não está produzindo um trabalho, eu não tenho energia sendo dissipada. Se eu tenho um corpo, na física comum, eu empurro um corpo, esse deslocamento não é dado na física que a força aplicada num objeto, e ele se deslocou, você produziu um trabalho? O termo não é trabalho? Eu não tenho elétron aqui em movimento?
Qual é a força? Uma diferença de potencial, isso aqui para mim é uma força elétrica. Nessa força elétrica, se ela deslocou o elétron não está em movimento, não tenho cargas em movimento, então eu vou ter trabalho sendo produzido. Só que essa capacidade de trabalho, ou trabalho produzido no meu caso, eu não quero ver quantos elétrons passaram. Eu tenho que ver, por exemplo, dado por uma relação aqui, que eu vou ver, se eu analisar qual a potência, o que é potência? O quão potente, ou quanto eu consumo de potência para produzir aquele efeito. Aí vem o meu conceito de potência. Potência, ele vai dar pela relação entre a força e pelo deslocamento. Não é isso? No trabalho, nós tínhamos o trabalho da física, não é? Potência não é a força e o deslocamento? Então, se eu tenho a potência, eu vou ter força, a relação direta da força pelo deslocamento. Então, eu posso chamar potência, para simplificar num conceito matemático, potência para mim vai ser um P, a força elétrica para mim, força elétrica. Força elétrica, tem que voltar lá na questão da unidade. Alguém mediu essa intensidade. Então, a minha força elétrica é dada na diferença de potencial, eu tenho que diferenciar isso e caracterizar de alguma forma. Qual é a intensidade? Quanto que eu meço essa força? Essa força é dada pelo volts. Volts em homenagem a quem pensou, o físico que pensou e criou o quê? Alexandre Volta, ou seja, o nome dele está ligado ao volt, atenção. Então, a força, eu vou ter, por V, que eu posso ser, essa diferença de potencial, ela pode ser, em alguns livros você vai ver como V, pode ser o E ou pode ser o U, véu, não, qualquer um das três. Você vai encontrar V, a força elétrica, você vai encontrar E ou você vai encontrar U. Nós vamos usar o V. Então, o V da força, vezes o deslocamento. O que é o deslocamento? O que eu chamo de corrente elétrica. E corrente elétrica, para mim, nós convencionamos de I. Ok? Resumindo bem, um conceito. Então, a minha eletricidade, eu vou lá no átomo, vou lá no elemento e usar a parte, a essência dele, que é, não quer dizer que no meu caso do meu átomo, eu estou usando os prótons para gerar carga positiva. Não, porque o próton está no núcleo da matéria e no núcleo eu não mexo, a menos com tecnologia hoje, que você vê, olha, eu quero mexer na massa. Será que a nanotecnologia mexe nisso? Eu mudo a característica. Não, eu só quero mexer na parte elétrica da coisa ali. Só quero trabalhar com os elétrons para a eletricidade. Então, não confunda a carga positiva que nós usamos aqui como sendo próton. Combinado nisso? Tudo bem? Então, eu vou sempre trabalhar com elétrons. Então, o meu potencial, quando eu vejo um símbolo negativo, legal, eu tenho elétron acumulado. Eu tenho positivo, eu tenho elétrons faltando. Tudo bem? Agora, acontece o seguinte. Nós usamos a equação matemática, queridos, matemática, elas são usadas com todo respeito aos matemáticos. A matemática, nós usamos ela para explicar os fenômenos físicos. Uma vez eu quantificando o meu fenômeno, eu vou ter familiaridade até de definir intensidade. Então, a matemática para nós é crucial, é fundamental. Não tem aquela de ou ame ou deixe ou não. Ou ame e sejam felizes para sempre. Amor à matemática, porque tudo nosso se resume numa equação matemática. Tudo se resume assim, eu uso a matemática para explicar o fenômeno. Aqui, isso aqui não é equação matemática? Não é equação matemática? É uma equação matemática, onde eu tenho 3 variáveis. O que é a variável 1? P, potência. Tem a variável 2, V, tensão. Variável 3, I. Espera um pouquinho. Se eu tenho 3 variáveis, eu preciso saber no mínimo 2 para achar o valor da terceira, não é isso? Se eu tiver 2 variáveis, eu acho o valor da outra. Então, eu vou sempre trabalhar nessa questão de substituir na minha equação matemática para chegar ao meu resultado.
Por exemplo, então a minha interpretação quer dizer que a potência, uma potência de determinado elemento elétrico, no caso, a potência elétrica, ela é dada diretamente pelo produto entre a relação que tem entre a tensão e a corrente que passa por ela, ok? Só que esses números aqui, essas variáveis, eu diria o seguinte: na eletrônica eu tenho grandezas bem pequenas. Na elétrica normal, essas grandezas já são de valores maiores. Então, eu vou precisar, nesse meu aspecto, na minha definição, na minha representação matemática, de múltiplos e submúltiplos das minhas unidades. O que eu vejo? Para que eu represente um número, o número não tem normalmente unidade. Eu tenho, depois ele tem, imagine, eu tenho um número qualquer. Eu tenho a centena. Eu tenho unidade de dezena. Oh, meu Deus, perdoe-me. Com respeito. Dezena, e ninguém me corrige, né? Centena. Depois eu tenho milhar. Ué, qualquer número não é assim? E aqui eu tenho o quê? Se eu tenho aqui a minha unidade, vou fazer aqui a minha referência, a minha unidade. Depois eu tenho, se eu diminuir, for fazer fracionando, dividir, eu vou fazer a fração no menor do que 1, eu tenho o quê? Décimo, não seria? Decimal. Não, unidade decimal, centésimo. Eu tenho o quê? Milésimo. Então, espera um pouquinho. Eu tenho unidade, dezena, centena, milhar. Décimo, centésimo, milésimo. Ou seja, se eu pegar no metro, por exemplo, unidade, metro, eu tenho 1 metro, 10 centímetros, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Como é que eu chamo aqui 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros? Qual a definição que eu tenho para 1000 metros? Normalmente a correlação, né? Quilômetro. Então aqui eu tenho um conceito de uma letra Q para simbolizar para mim 1000. Quando eu vejo quilômetro, quilograma, quilolitro, 1000 litros, tá certo? Então eu tenho um quilo para mim é um múltiplo. Agora, se eu for aqui, eu tenho em metro, eu tenho um decímetro. O que é decímetro? Não, decímetro, centímetro, centésimo, milésimo. É decímetro. Um decímetro é 1 metro dividido por 10. 10 centímetros. Ok? 1 metro. 1 metro dividido por 10. Eu tenho o centímetro. O que é o centímetro? 1 metro dividido por 100. Eu tenho 1 milímetro. Espera um pouquinho. 1 milímetro. Eu tenho aqui uma letra M. Né? Milímetro. Mililitro. Né? Milímetro, miligrama, espera um pouquinho. Da mesma forma, eu tenho essas múltiplos e submúltiplos para as minhas grandezas elétricas. Eu tenho, se eu tiver aqui a tensão, né, volts, então eu tenho 1 volt, eu tenho dezena de volts, centenas de volts, eu tenho quilovolt, 1000 volts. Eu tenho aqui décimo de volt, centésimo de volt, eu tenho 1 milésimo de volt. Então, eu uso grandezas puxando de décimo, de centésimo, fator multiplicado por 1000 e dividido por 1000. Então, na base 10. Vamos usar bem esses conceitos de múltiplos e submúltiplos. Quando eu multiplico por 1000, eu divido por 1000. Se eu fizer essa correlação, eu vou ter aqui volt, milivolt, kilovolt. Se eu tiver aqui ampere, quiloampere, miliampere.
Se eu tiver potência, que potência é dada por trabalho, que é watt. Watt eu tenho watt, quilowatt, miliwatt. Tá certo? Mediante aqui, eu tenho um conceito que eu gostei quando eu vi, claro, não foi ela que ela usou como referência, a professora Tatiana, do Instituto Federal de Rondônia, criou até uma tabelinha que eu preciso até pegar para vocês aqui. Nessa tabela, nessa tabela, nós conseguimos fazer algo interessante. Se eu tenho um número qualquer, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui, monto numa escala, eu tenho que número, por exemplo, 1,25, vamos botar volts, 1,25 volts, ok? Agora, se eu tenho 1,25 volts, eu falo, eu não quero ficar usando muito volts, muita vírgula. Então, eu tenho, se eu for colocar na minha relação, aonde está o meu ponto, a minha unidade, eu vou colocar, então aqui, quando eu vou fazer a minha leitura, eu tenho o quê? Se eu fizer essa leitura, eu tenho 1,25 volts, não é isso? 1 volt,25. Se eu, porventura, quiser converter isso, eu não quero representar dessa forma. Eu quero mudar essa grandeza, porque tem muita questão fracionária. Eu quero colocar isso aqui, por exemplo, em milivolts. Milivolts, eu não vou dividir por 1000? Se eu dividir por 1000, eu não vou pegar a milésima parte? Não é isso? Lembra que eu vou representar décimo, centésimo, milésimo. Então, seria uma, duas, eu não tenho uma terceira casa. Então, nessa terceira casa, eu posso definir como sendo a minha casa do M. M minúsculo. Mzinho, milivolt. Então, se eu quero converter esse 1,25 volts em milivolts, o que eu vou fazer? Eu não tenho que transformar minha vírgula para cá? Ou seja, eu vou usar, quando assim eu fizer, eu tenho 1,25 volts equivale a quanto? Aí, 250, o quê? Milivolts. Então, é como se eu pegasse aqui 1,25 volts, eu tenho aqui agora 1.250 milivolts. Olha a minha leitura. Ok? Então, a minha escala de conversão, eu desloco para onde eu quero fazer a transformação. Imagine, se eu quiser agora, se eu tivesse um outro número, 1.250 volts, não é mais 1,25 volts. Se eu tiver aqui agora, vou fazer uma outra escala aqui embaixo, aqui é a minha unidade, volts. Quanto que eu quero? 1.250, não é 1.250? Não é 1.250 volts? Que a minha leitura é essa daqui. Então, eu vou pegar 1.000, 5, 2, 1. Não é 1.250 volts? Não é? Acontece, se eu quero transformá-lo para kilovolts, que é os múltiplo de 1000, 1.250 não é mais do que 1000? Se é mais do que 1000, eu vou passar para kilovolt. Eu passando para kilovolt aqui, eu não vou ter que deslocar para cá, ó, unidade, dezena, centena, milhar. Eu não vou colocar, seria no caso, aqui não está o kilovolt, o K, volt. Então, se eu quero ver 1.250 volts, aqui, 1.250 volts. É similar a quem? 1,25 o quê? Kilovolt. O zero à direita, depois da fração, é quase desprezível. Zero antes do seu 0,125.250. Zero à esquerda, zero à esquerda. Zero à direita, espera um pouquinho, só depois da vírgula. Depois da fração da vírgula. Ah, 1.200, então zero à direita? Não, mas espera aí. 1,25, 1,250, não tem porquê.
1,25. Para nós, vamos convencionar fixar em 2 casas decimais, sempre que possível. Tudo bem? Então, está vendo a minha escala de conversão? E isso eu posso fazer para tudo. Para volt, para ampere, para watt. É só eu montar a minha tabela de acordo com a conveniência. Ou eu vou fazer uma tabela que eu vou montar, por exemplo, eu tenho o meu da unidade, faço uma reguinha. Aqui eu tenho da minha unidade. Aqui não são múltiplos. Aqui não são múltiplos, aqui não é vezes 1000. Se eu aqui não vou multiplicar, aqui não vai multiplicar por 1 milhão. Queridos, na escala, eu teria aqui o seguinte. Posso apagar aqui? Vamos pensar numa escala vertical. Eu tenho aqui unidade. Se eu multiplicar vezes 1000, vai dar quanto? Vou botar 10 a terceira daquilo. Se eu multiplico por 1000, é chamado pela letra vezes 1000, 10 a sexta. Se eu multiplicar por, aqui é o mega. Se eu multiplicar por 1000, quilo, mega, giga. Aqui o giga quanto? Essa nona. Se eu multiplicar por 1000, se eu multiplicar por 1000, tera. Aqui 10 elevado a 12. Multiplica por 1000. Se eu dividir por 1000, aqui quem eu tenho? Mili. Quem é mili? Se eu dividir por 1000, letra grega, micro, 10 a menos 6. Se eu dividir por 1000, nano. Se eu dividir por 1000, pico. O que acontece? Na minha tabelinha, se eu pegar essa tabela e deslocar ela no sentido, eu desloco a minha tabela, eu monto aqui quilo, aqui eu tenho o quê? Mega, aqui eu tenho, do outro lado, eu vou ter quem? Mili, tem aqui, quem vai ser aqui? Não. Na minha escala de conversão, eu vou só preenchendo de acordo com a conveniência. Tudo bem? Eu tenho um tempinho, eu queria resolver aqui agora aquela tabela de conversão, 19 e 10, né? Eu resolvi em sala aquele lá, tudo bem?